E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um encontro do Nefi. Hoje, um encontro muito especial. Eu sei que você vai dizer, Lincoln, você sempre fala que esse é um encontro especial. Hoje é diferente porque, primeiro, porque o nosso convidado de hoje é um convidado que eu tenho alguns livros dele, já li os livros. Recentemente, eu li A Bíblia e a Missão, que ele lançou recentemente. Estou muito feliz porque é um autor da minha área de estudo, né? Quem me acompanha nas redes sociais aí sabe que eu gosto de missiologia, de teologia missional, é a área que eu tenho estudado, que eu tenho trabalhado, então eu estou muito feliz de receber ele aqui. Mas antes de anunciar o nosso convidado especial, eu quero pedir para você, claro, seguir a gente no Instagram, @Nefi Estudos. Segue a gente lá no Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube, Núcleo de Estudos Fé Inteligente. E agora você também pode acompanhar os nossos encontros através do Spotify. É só você digitar Nefi e você pode acompanhar os nossos encontros por lá também, tanto assistindo quanto só ouvindo, tá bom? E se você quer fazer parte do nosso grupo de WhatsApp dos participantes, é só você clicar no link que está na bio do nosso Instagram. E o Nefi também tem clube de leitura. E se você quiser fazer parte do nosso clube de leitura, tem um outro grupo de WhatsApp, cujo link também está na bio do nosso Instagram, e você pode participar conosco do nosso clube de leitura. Nesse mês, nós estamos lendo o livro Como se Tornar um Cristão Inútil, do Rodrigo Bibo. Dia 10 de dezembro é o nosso encontro para a gente falar sobre esse livro. E eu quero convidar você a fazer parte não só do nosso grupo de WhatsApp dos participantes, como também participar do nosso clube de leitura. Faça parte dessa grande comunidade que é o Nefi. Tá bom, pessoal? Hoje nós estamos recebendo aqui ele que é teólogo, missiólogo, professor, pastor, Timóteo Carriker. E hoje o Timóteo está aqui para falar conosco sobre teologia bíblica da criação e a COP30. Vocês estão ligados que a COP30 ela está sendo realizada em Belém do Pará. Começou segunda-feira, agora, dia 10, e vai até o dia 21 de novembro. Então, nós temos visto uma cobertura da COP30, um evento muito importante que está sendo realizado. E o que nós temos a ver com a COP30? A gente vai ver hoje que a gente tem muito a ver com a COP30 e é para isso que nós estamos recebendo o Timóteo aqui e eu já quero passar a palavra para o Timóteo. Timóteo, meu irmão, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Nefi, obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra, é um prazer, é uma felicidade recebê-lo aqui conosco. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado, Lincoln. É um prazer estar com vocês nessa noite, realmente. Olha, vamos começar um pouquinho com o COP30, né? Para aqueles que não conhecem, o COP é a Conferência dos Partidos, que, na verdade, são países. Então, ele tem uma trajetória cerca de 30 anos, se bem que a ideia começou com o Rio 92, o Eco Rio, né, 92. E, então já tem uma certa trajetória, mas através daquele evento e reuniões posteriores, houve decisão de continuar a conversa e especialmente em torno da questão das mudanças climáticas, que desde o final dos anos 90, na verdade, desde os anos 80, 90, vem ganhando cada vez mais respaldo dentro do mundo científico como uma questão de preocupação. Na verdade, para vocês que estão dentro do mundo científico, né, ele tende a ser bastante conservador no que se refere às suas afirmações. Em parte porque os cientistas, eles gostam de chegar em casa e comer seu arroz e feijão como todo mundo, ou seja, eles querem seu salário. E para ter seu salário tem que manter o emprego. E para manter o emprego, você não pode fazer previsões
super espetaculares que não vão dar em nada. Então, uma das curiosidades que já foi documentado, inclusive na revista Nature, uns 10, 15 anos atrás, era uma pergunta: por que as previsões, por exemplo, do painel intergovernamental para mudanças climáticas das Nações Unidas são preocupantes, mas, ao mesmo tempo, as previsões são quase aquém do que realmente se atualiza, ou seja, o que acontece, né? Justamente porque, no mundo científico, você não, é melhor prever o aquém do que o além. Então, isso, de fato, acontece. Agora, as previsões são bastante preocupantes, e se a gente tiver tempo, eu posso até entrar em alguns detalhes sobre isso, em termos de como esse mundo está vendo a situação atual do planeta. Mas basta dizer que não faz muitos anos, uns 2 ou 3 anos, que 4.000 cientistas, mais ou menos afins, não um cientista qualquer, né? Não vale um matemático falar sobre as mudanças climáticas, né? Eu também não posso assinar, porque eu sou teólogo, né? Mas são pessoas que são meteorologistas, climatistas, biólogos, físicos, químicos, oceanógrafos, pessoas que lidam com o efeito do clima em relação às mudanças, tanto climáticas quanto terrestres. E mais que 4.000 assinou um documento falando da grande preocupação e do grande ônus em cima da humanidade por ter nos colocado nessa situação. Enfim, então, COP30 já é a 30ª reunião e ainda estamos indagando sobre o assunto. Eu acho que o fato de ser 30 já nos diz a respeito da velocidade da máquina política internacional. Anda muito lentamente. E as mudanças estão andando mais rápido do que as deliberações que tentam não só mitigar, mas nessa altura do campeonato, as pessoas estão falando cada vez mais em reverter. Não adianta apenas zerar, mas a gente precisa, por exemplo, tentar trazer carbono de volta da atmosfera para a Terra e etc. Tá? Então, provavelmente não vou falar muito mais sobre esse assunto até o final da palestra, se der tempo. E eu acredito que não vai dar, porque eu quero focar mesmo na questão das escrituras. O que as escrituras dizem a respeito disso? E hoje eu queria fazer uma apresentação que, mesmo eu tendo falado sobre esse assunto há 30 anos, eu tenho crescido bastante. Eu acho que todos nós crescemos no nosso conhecimento, percepção dessas escrituras, justamente porque são tão complexas e tão elaboradas, e sendo a palavra de Deus, a gente nunca esgota, né, o significado das escrituras. Então, essa vai ser a primeira vez, viu, Lincoln? A primeira vez que eu vou dar essa palestra do jeito que estou dando. Eu estou até chamando essa palestra das 7 alianças criacionais. As 7 alianças criacionais. O drama das escrituras, do início até o fim. Ou seja, apesar de eu ter tido essa convicção de que esta é a temática das escrituras, que une essas escrituras todas, eu nunca tentei explicitamente mostrar isso em termos de alianças. Então, hoje à noite vamos fazer isso. Então, fique com as canetas prontas, os lápis afinadas,
para todas as críticas, eu convido essas avaliações, porque através das críticas e avaliações a gente consegue corrigir e, de repente, se Deus quiser, até melhorar. Tá bom? Então, primeiro, algo sobre metodologia, viu, Lincoln? Aquela questão, né? Como a gente fala sobre essas escrituras? Como a gente identifica, por exemplo, qual seria a temática dessas escrituras? Porque, afinal de contas, se você vai na livraria para comprar uma Bíblia temática, você tem muitas opções. Você tem a Bíblia Teen, a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia reformada, a Bíblia pentecostal, a Bíblia da justiça social, esqueci exatamente como é que chama, né? Mas recentemente a Sociedade Bíblica publicou uma coisa assim, ou seja, diversas temáticas. E eu estava atrás da Bíblia missionária, né? Então, como que a gente identifica um tema? E, na verdade, acho que antes de responder essa pergunta, por que estou falando de identificar um tema? Acho que a primeira pergunta a fazer é isso. Isso tem a ver com a maneira que nós estudamos a Bíblia, ou somos ensinados, especialmente nas instituições teológicas, a estudar as Escrituras. Parece que até nem precisa ser crente para dar aula sobre esse assunto, porque a ênfase, viu, Manu, é tão histórico e tão específico que não leva em conta uma doutrina central, que é a inspiração das Escrituras por um autor. Veja bem, eu não estou querendo de jeito algum descartar uma interpretação histórica. Acho que cada texto precisa dessa análise, através da exegese, através do contexto cultural, etc. O problema é a gente parar aí e não levar em conta de que textos interpretam textos, mas não só isso, não é só que os autores humanos, Paulo, Pedro, João, está trabalhando com outros textos que a gente precisa examinar, mas tem alguém por trás deles. Ou seja, nós acreditamos que é a palavra de Deus. O Espírito Santo está inspirando essas pessoas. Não sei se você já parou para pensar. Se Deus está inspirando essas escrituras, se o Espírito Santo está inspirando diversos autores e, de repente, autoras, bem, não vou entrar nessa questão. Vai ser um desvio por enquanto, né? Se ele está inspirando toda essa galera, ele está inspirando aleatoriamente, ou seja, com muitas mensagens, e por um lado, a resposta é sim, claro ele está. Quando Paulo escreveu a carta para os coríntios, Deus tinha uma mensagem através de Paulo para os coríntios, não tem dúvida. Mas será que é só isso? Ou será que por trás de todas essas histórias tem um fio da meada que vai desde o início até o fim, que tem uma mega história por trás das diversas histórias? E aí que eu estou. Ou seja, eu estou convencido disso. Por quê? Em parte porque as próprias escrituras, a Bíblia, do jeito que está, ou seja, quando eu digo do jeito que está, já estou me referindo ao cânon, que já complica um pouco essa história. A gente pode se aprofundar nisso um pouco depois, se você quiser, porque não há um só cânon, há diversos cânones. E o problema não é só a inclusão, quais livros são incluídos, mas a questão também é a ordem. E se você muda a ordem dos livros, na sequência da leitura, muda alguma coisa aqui e ali. Estão comigo? Ou seja, essa é a ideia. Mas, grosso modo, se há um só autor por trás de todos os autores, os diversos eventos, através de centenas, milhares de anos,
em pelo menos 3 línguas diferentes, com textos diferentes. Se Deus está, de alguma maneira, controlando isso, a pergunta é como nós conseguimos identificar qual seria essa história. E daí, gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre como as histórias funcionam. Não sei quem aqui, o Lincoln falou que tinha alguém que está na área de artes. Vou citar alguma questão da literatura. Mas, antes disso, vamos fazer uma pequena análise. Quantos de vocês já assistiram um filme mais que uma vez? Eu não sei se, na verdade, eu estou só enxergando o Lincoln aqui, né? Mas imagino que quase todos nós já assistimos um filme mais que uma vez. Um filme favorito, né? Manu diz que ela já assistiu. Não sei quem já assistiu mais que 2 vezes, ou 3 vezes. Eu tenho uma filha que assistiu Rei Leão tantas vezes que ela decorou o filme inteiro. Chamava as amiguinhas dela para assistir o filme e ela citava verbalmente todas as falas, desde o início até o fim. Era muito chato assistir com ela. Então, de tanto que ela amava o Rei Leão. Então, todos nós já passamos pela sensação que na segunda assistida tem um avanço bem grande na nossa concepção, na nossa compreensão da história. Na terceira assistida, também a gente avança, porque daí, na terceira, quarta e quinta, a gente acrescenta detalhes. Mas da primeira para a segunda assistida, tem um detalhe importante que nos cria a possibilidade de seguir a história toda. É que nós chegamos no final. E toda história bem contada finaliza no final. Quem Lincoln está na área filosófica aqui? Não, o Juan é da área filosófica, mas ele não está no encontro de hoje, não. Que pena, né? É que eu queria que ele anotasse isso, né? É que no fim que finaliza. É que eu estou brincando, né? Na verdade, é bem óbvio isso, né? Uma história bem contada conclui só na conclusão. Se não, estraga a história, por um lado, né? Então, assim que funcionam histórias. Então, no final, que a gente vê onde tudo isso estava caminhando. E no caso dessas escrituras, o final fica em quase todos os canos no livro de Apocalipse, que já é um grande pepino para nós, né? Logo, o livro de Apocalipse. Podia ser um livro mais fácil de entender. Mas, deixando de lado a questão dos desafios da interpretação do livro de Apocalipse, o final é mais ou menos fácil de entender. Por exemplo, capítulo 21, e vi novo céu e nova terra. E então, aquele capítulo 21 e 22 vão elaborar sobre justamente isso, novo céu, nova terra, a nova Jerusalém e, em consequência, o novo Éden. Ou seja, está concluindo não só o livro de Apocalipse, mas, se você está prestando atenção, está concluindo as escrituras todas. Porque as escrituras começam justamente com: no princípio criou Deus os céus e a terra, e logo no capítulo 2, o jardim do Éden, e no capítulo 3, o que acontece? Entre todas as personagens, nós temos a serpente. Nós vamos falar um pouco sobre a serpente depois. No antepenúltimo capítulo do livro de Apocalipse, capítulo 20, é a serpente, a antiga serpente, o dragão, a antiga serpente, estou tentando citar, lembrar a citação, né? O dragão, a antiga serpente, o diabo, o Satanás, Apocalipse diz tudo isso, né? Ele é jogado no lago do fogo, junto com todos os perversos e junto com a própria morte. Ou seja, a questão do mal é resolvido. Sem ter sido resolvido, não pode surgir novo céu e nova terra definitivamente. Ou seja,
nós já temos uma boa pista a respeito da temática ou do enredo maior. Eu não estou dizendo necessariamente que é o enredo mais importante, porque daí a gente pode ter que nuancear um pouco essa conversa, mas é maior no sentido que ela tem maior abrangência. Vai desde o primeiro versículo das Escrituras até o final. Então, é mais abrangente. Daí a gente tem que testar. A partir disso, será que este é um enredo que realmente ultrapassa as Escrituras todas? E há muito tempo eu estou dizendo que sim. Que o que é muito precioso para nós, pelo menos para mim, eu acredito para muitos de vocês, a história da salvação, ela está inserida dentro de uma história maior do Deus Criador, criando tudo ao nosso redor e resgatando o mesmo. Então, esta é a mega história. Será que no meio sustenta esse enredo? E é isso que nós vamos tentar fazer hoje, através da ideia de 7 alianças. Agora, eu preciso voltar a fita para trás também para dizer um pouco de propaganda, né? Peço até desculpas. Nós acabamos de publicar um comentário, eu e uma outra missióloga, a Sharon George, sobre o livro de Apocalipse este ano. Foi, acho que abril que saiu, abril, maio, o livro de Apocalipse. Estamos fazendo uma série de comentários, a série chama Mergulho Missional, da editora Esperança, em Curitiba. Publicamos, nos últimos anos, comentários de Atos, 2 volumes de Paulo, João, os Sinóticos, Apocalipse, mais recentemente. Acho que nesse mês, no mês que vem, sai um comentário sobre Gênesis e Êxodo, um volume só sobre os 2, e em seguida, acho que no ano que vem, no início do ano que vem, Isaías, no final do ano que vem, os Salmos. Agora, o livro de Apocalipse é uma das características, entre muitas, a gente pode se perder só falando sobre o livro de Apocalipse, mas uma das características é a repetição do número 7, mais que 49 vezes, 7 vezes 7, 7 aparece, inclusive muitos, inclusive eu, alguns, inclusive eu, organiza o livro de Apocalipse em 7 setes de 7. Estão comigo? 7 setes de 7. 7 igrejas e assim diante, né? Até chegar no fim. Por quê? Porque quando você tem uma língua que não tem números, em português, inglês, nas línguas ocidentais, nós temos números, numerais, eu acho que fala, né? Numerais arábicos e romanos, entendeu? Caixa alto e caixa baixo, no caso dos romanos, né? Então, nós temos 3 grupos de símbolos para representar números. No hebraico, primeiro você não tem nem caixa alta, nem caixa baixa. Só tem uma letra só. O A, caixa alta, caixa baixa. O Aleph, no caso, né? Em grego, você tem pelo menos caixa alta e caixa baixa. Mas você também não tem números. Então, nessas línguas antigas que não tinham números, para contar, você usava o alfabeto. Então, Aleph, Bet, Gimel, 1, 2, 3, né? Alfa, Beta, Gama, Delta, 1, 2, 3, 4, entendeu? Então, quando você lia essas línguas, se você é nativo, você via não só letras, você via números. Então, números são muito importantes, especialmente para os judeus. E o melhor exemplo é justamente o livro de Apocalipse. E 7 é aquele número que representa perfeição. Então, nós temos 7 alianças nessas escrituras. Vamos começar com a primeira e vamos ver se a gente consegue chegar. Eu já gastei tanto tempo com essa introdução, não sei se eu vou conseguir chegar. Nós vamos até que horas mesmo, Lincoln?
Só para eu tentar me organizar um pouco melhor. Não, fica à vontade, meu querido. Geralmente a gente vai ter umas 9h30, 9h40. Tá bom. Tá tranquilo. Então, a primeira aliança criacional, que eu estou chamando todas essas alianças de criacional, aliança que envolve a criação, que no fundo, tem alguma coisa a ver com a criação. A primeira se encontra, acho que mais ou menos obviamente, em Gênesis capítulo 1, a aliança criacional via Adão. Eu coloco Adão entre aspas, porque Adão, no hebraico, às vezes tem o artigo definido e o artigo indefinido, ou não tem artigo definido, né? Um caso se traduz como nome próprio, Adão, o outro caso se traduz como humanidade, que é o significado da palavra Adão, né? Então, estou dizendo isso só para dizer que essa aliança criacional é feita com toda a humanidade. Tanto que esses 3 versículos, se vocês podem me acompanhar, por favor, se não tiver a Bíblia, vale a pena você perder 1 minuto para você correr e pegar uma Bíblia, que eu não vou colocar essas na tela para vocês, tá bom? Vamos ler e vamos focar essas passagens. Então, Gênesis 1, 26 a 28. São 2 relatos sobre a criação, contados de maneira muito diferente. Capítulo 1 e capítulo 2 não são sequenciais. São 2 relatos diferentes. Pensa nos evangelhos sinóticos, né? São, o Marcos não é uma continuação de Mateus, né? Começa de novo, é uma outra visão, com ligeiras diferenças que representam uma outra ótica, é só isso, né? Então, a mesma coisa de Gênesis 1 e Gênesis 2. Nós vamos focar em Gênesis 1. Eu vou dizer alguma coisa sobre o capítulo 2 depois. Tá? Eu estou só enrolando um pouquinho para todo mundo achar a passagem. Gênesis 1, 26 a 28. E Deus disse, através de tudo isso, gente, eu estou seguindo a NAA, tem N boas versões hoje em dia, a nova versão transformadora está na ascensão, muitas pessoas gostam da NVI, NAA é uma dessas que eles adotaram uma linguagem que flui, mas ao mesmo tempo ainda segue a dinâmica da equivalência formal, ou seja, tenta seguir um pouco mais ao pé da letra. Então, você tem um pouco dos dois mundos, né? O NTLH, por exemplo, era da equivalência dinâmica. Eu amava, e ainda amo essa versão, mas a NAA tem a vantagem de ainda seguir um pouco mais ao pé da letra, que às vezes atrapalha, mas geralmente ajuda. Enfim, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Não sei se todo mundo seguiu nessa leitura. Depois da palavra semelhança, em hebraico, você tem uma letra que chama Vav, que se alguém já estudou hebraico, sabe que normalmente significa I. Inclusive, eu acho que tem algumas versões que traduz I depois disso. Mas ele é um Vav tecnicamente jussivo, que significa que ele tem a força de 2 pontos. Então, você pode simplesmente colocar assim, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, 2 pontos. Tenha ele domínio. Ou seja, essa questão do domínio que o ser humano tem sobre a criação é o que define a imagem de Deus nele. Ele é definido por essa incumbência. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Lembra dessa última frase. Todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano à sua imagem.
a imagem de Deus o criou, o singular se referindo ao ser humano, homem e mulher os criou. Logo, a gente percebe que o ser humano aqui é homem e mulher. Ele não está falando sobre a criação do macho, mas do homem e da mulher juntos. Isso cria algumas perguntas quando a gente chega no capítulo 2, a respeito da criação da mulher como uma sequência. E para resolver esse pepino, não vou falar nada. Eu poderia falar, se você me perguntar, eu vou dizer. Mas, por enquanto, prefiro dar uma referência espetacular. John Walton, pode escrever com W. O Mundo Perdido de Adão e Eva. Ele responde todas essas dúvidas, vendo a questão do contexto cultural, histórico, linguístico daquela época. Mas vamos tocar esse barco, tá? E Deus os abençoou e lhes diz: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. 4 verbos: ser fecundo, multiplicar-se, que são equivalentes praticamente, né? Encham a terra, que também tem a ver com a multiplicação, e sujeitam-na. E depois termina onde começou: tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, essa questão de domínio é realmente o que define o ser humano. Agora, esse domínio ocorre pela sua distribuição, a sua multiplicação e pela sua sujeição de todas as coisas. Sociólogos já acusaram os cristãos, e de certo modo os cristãos são culpados mesmo, de abusar o meio ambiente justamente por causa desses verbos kadash e hadar, dominar e sujeitar. Mas o capítulo 2 de Gênesis qualifica, porque lá são outras 2 palavras que são usadas para cuidar do jardim, é guardar e cultivar. Então, é um domínio benéfico, não exploratória. Esse é o domínio como domínio do Messias. Um teólogo indiano falou a respeito dessa imagem de Deus no ser humano, que a canicidade do cão está no cão. Isso é outra coisa para os filósofos aí, viu? A canicidade do cão está no cão, ou seja, o cão é o cão por ser o cão. A canicidade do cão está no cão. Mas a humanidade do ser humano não está no ser humano. Está no seu relacionamento com Deus. Daniel Naus. Tá? Então, assim que se estabelece, a meu ver, a primeira aliança, obviamente é criacional, porque tem a ver com o cuidado da criação. E envolve um dado muito importante em Gênesis 2, 19 e 20. Envolve a incumbência de nomear, de dar nome para tudo que Deus criou, para todos os animais, que é a taxonomia, que é o primeiro passo de qualquer ciência. A primeira coisa que você aprende na profissão que for é um novo vocabulário. Porque é ao nomear as coisas que a gente começa a ter conhecimento. Então, tudo isso faz parte da nossa missão primordial. Veja bem, agora eu vou usar a palavra missão. Essa aliança é uma missão. É a primeira grande comissão. E nós entendemos a grande comissão de Mateus 28 em termos de promover a salvação. Parece que essa primeira não tem nada a ver com a salvação, evidentemente. Entretanto, definimos o sentido da salvação sem levar em conta adequadamente de que ou para que nós somos salvos. E para definir isso, precisamos ver o que constitui o pecado e como Jesus trata disso. Por enquanto, nós vamos ver apenas o que constitui o pecado. Mais adiante, na sexta aliança com Jesus, veremos como Jesus trata disso. Tá bom?
Então, vamos pensar no pecado um pouquinho. Estamos no capítulo 3 de Gênesis. Todo mundo vira a sua Bíblia para capítulo 3, versículo 6, porque normalmente identificamos o momento em que o ser humano pecou como sendo aquele momento registrado em Gênesis 3, 6, quando a mulher apanhou o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e deu para o homem. Entretanto, o ser humano pecou mesmo no sentido de desobedecer a Deus, ou seja, eu acho que quase todos concordam, porque é bem clássico essa afirmação, né? A essência do pecado é desobedecer a Deus. Desobedeceu a Deus não no versículo 3, desculpe, não no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Esse é versículo 6. Mas versículo 1 é simplesmente isso. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus diz, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Versículo 2. Gente, eu já errei aqui, né? Falei que desobedeceu mesmo no versículo 1, mas na verdade é no versículo 2. A mulher respondeu à serpente. Gente, a mulher respondeu à serpente. Não era para responder à serpente. O mandato criacional é de ter domínio, inclusive sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Ela desobedeceu a missão primordial, a primeira aliança, a primeira grande comissão. Acatou, deu ouvido à serpente, como a história é nos relatado aqui. Logo, se isso é verdade, a salvação precisa ser ampliada, o nosso conhecimento da salvação, para incluir ou corrigir essa desobediência ao mandato criacional, de cuidar da criação. E é justamente isso que nós vamos constatar em todas as alianças que se seguem. Vamos passar para a segunda aliança. Estão comigo? A segunda aliança não é com Abraão. Os missiólogos gostam de falar sobre a criação só para falar que nós pecamos e que a gente precisa de salvação e depois pula para Abraão. Mas eles pulam justamente a primeira vez que aparece a palavra aliança. A primeira vez nas Escrituras que a palavra berit, aliança, aparece, está em Gênesis, capítulo 6, versículo 18. Pode achar na sua Bíblia e sublinhar a palavra aliança. Está em referência a uma aliança que Deus faz com Noé e que vai ser elaborado no capítulo 9. Então, nosso texto que vamos ler é Gênesis 9, tá? Se você, vou dar um instante para você abrir sua Bíblia, eu vou abrir a minha também. Eu vou só dar uma dica, tá? Leiam os 2 versículos anteriores a capítulo 9, para lembrar desse contexto. Porque Deus não qualifica o seu nunca mais. Aliás, no versículo, assim, no capítulo 8, 21, eu vou ler.
E o Senhor aspirou o aroma do sacrifício de Noé, agradável, e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mal o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, colheita, frio e calor, verão, inverno, dia e noite. E daí o texto continua no capítulo 9. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra. Você não reconhece essas palavras de um outro lugar? É justamente do mandato criacional. Deus está repetindo o mandato criacional, a aliança que ele fez com a humanidade toda. Continua o texto. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues. Desculpe, eu pulei uma sentença, né? Todos os animais da terra e todas as aves dos céus terão medo e pavor de vocês. Vocês devem dominar. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar serão entregues nas mãos de vocês. Tudo que se move vive e servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei a erva verde, agora lhes dou todas as coisas. Tá? Pulando um pouco, versículos 9 a 11. Gênesis 9, 9 a 11. Eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 16. O arco estará nas nuvens, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna. Alguém pode me dizer qual é o prazo de validade de uma aliança eterna? Alguém pode me dizer? Não tem prazo de validade. Ou seja, é eterna. O que Deus está prometendo não é revogado. Não é revogado numa próxima aliança. Aliás, a gente precisa falar alguma coisa sobre como funcionam as alianças na Bíblia. Cada aliança estabelece a anterior e amplia, ou seja, confirma e esclarece o anterior. Tanto que essa aliança com Noé e com toda a criação amplia pela proibição do homicídio, por causa da história do Caim e Abel. Então, esta aliança de Noé, ou com Noé, é igual ao mandato dado para a humanidade em Gênesis 1 e 2, com esse acréscimo da proibição de homicídio. E por esta repetição, por causa desta repetição, eu chamo em retrospectiva o que de outra maneira chamaria de mandato de Gênesis 1 a 2, também de aliança. Estão comigo? Porque aqui explicitamente é chamada de aliança, em Gênesis 9. E é igual e avança um pouco mais o que Deus tinha falado com Adão. Então, logo a gente pode voltar para trás e dar respaldo. Não sei se isso surgiu na cabeça de alguém, né? Porque Timóteo chamou Gênesis 1 de uma aliança. Eu chamo porque ela é repetida em Gênesis 9 e lá é chamada de aliança. Entendeu? Então, essa aliança
reafirma a aliança anterior com Adão e Eva, mas também avança. Ou seja, as alianças não negam as anteriores, avançam elas. Inclusive, por isso, Jesus esclareceu: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Mateus 5:17. Ou seja, nenhuma aliança simplesmente revoga a anterior, mas avança. A importância disto é porque é importante que a gente estabelece bem as primeiras alianças, tá bom? Por isso estou demorando um pouquinho. Mas, pelo tempo, nós temos que avançar. Terceira aliança. A terceira aliança criacional foi via Abraão. Se encontra em Gênesis 12, versículos 1 a 3. Bem conhecido. O Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em vocês serão benditas todas as famílias da terra. Gente, uma nota de rodapé. Nesse versículo 3, algumas versões, talvez a sua, diz: e amaldiçoarei aqueles, plural, que o amaldiçoarem. Aqui NAA colocou no singular, porque eu, Timóteo, mandei uma nota para eles dizendo: dá uma olhada no hebraico. O hebraico coloca no singular. Fiz a mesma coisa com o King James atualizado. E ambas as instituições chamaram seus peritos na área do hebraico, examinaram, confirmaram e atualizaram a versão por causa disso. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoará. Deus quer muito mais abençoar do que amaldiçoar. Mas a maldição, o julgamento, também faz parte para aqueles que rejeitam as boas novas, tá? Então, aqui nós vemos que a promessa do crescimento do povo de Deus, a promessa de farei de você uma grande nação, e de salvação para todos os povos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esclarece e avança o mandato dado para Adão e Eva de serem fecundos e se multiplicarem. Precisam crescer para cumprir o mandato criacional. Afinal, não tem como cuidar da criação se tiver uma presença, se não tiver, desculpe, gente, se não tiver, estou corrigindo minhas próprias notas aqui, né? Se não tiver uma presença massiva entre toda a criação. Também a aliança com Abraão avança a promessa de Noé para seu filho Sem, que é o ancestral de Abraão. A promessa de que Jafé habita na tenda do Sem, isto é, os descendentes de Jafé, que são todos os povos da terra, serão acolhidos pelos descendentes de Sem, que seria o povo de Deus. Mas, além disto, toda a história sobre Abraão e seus descendentes, que vai desde Gênesis 12 até Gênesis 50, até o final de Gênesis, inclui o cuidado de fato de rebanhos, grandes rebanhos, e da terra, inclusive via a criação, por o próprio Abraão, constante de poços. Sem falar do testemunho de José, que cuidou de todos os rebanhos e pastos de todo o Egito, e cuidou muito bem, ao ponto de fazer prosperar
em muito a nação do Egito. Então, embora não seja explícito ou falado com todas as letras, pelas ações dos patriarcas, nós encontramos o povo de Deus tomando cuidado da criação, junto com a sua caminhada com Deus. Vamos passar para a quarta aliança. Esta é uma aliança criacional também, via Moisés. A promessa se encontra em Êxodo 19, 4 a 6. Na verdade, se encontra mesmo nos versículos 1 a 6, mas nós só vamos ler versículos 4 a 6, onde Deus fala mesmo, tá? Êxodo 19, 4 a 6. Vocês viram que fiz aos egípcios, e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Novamente, a aliança via Moisés avança e esclarece as anteriores. Ser uma grande nação, em Gênesis 12, implica em ser uma propriedade peculiar de Deus, em Êxodo 19. E ser um reino de sacerdotes, e veja bem, o sacerdote tem um papel específico dentro de Israel. Mas aqui Deus está dizendo que todo mundo terá um papel sacerdotal. Não apenas os sacerdotes, será um reino de sacerdotes. E o papel sacerdotal é de interceder a favor dos outros. Então, se a nação inteira tem esse papel, está intercedendo a favor de quem? Se não, todos os povos. Está me entendendo? Então, ser reino de sacerdotes esclarece como nós guardamos e cultivamos o jardim, pois cultivar e guardar são os verbos usados para descrever o papel dos sacerdotes no cuidado do tabernáculo e depois do templo, que também são microcosmos. A construção do tabernáculo e do templo são microcosmos da criação toda, com a bacia dos mares e assim diante. Além disso, a legislação gerada por essa aliança via Moisés inclui o cuidado dos campos, das florestas e dos animais, não apenas o cuidado das pessoas. Logo, é uma aliança criacional. Quinta aliança. Gente, alguém precisa respirar um pouquinho? Eu preciso beber um pouco o meu monstro aqui. Quinta aliança. Perdi alguém? Estão comigo? Estão comigo? Ok, vamos lá. A quinta aliança é via Davi. Na verdade, é uma promessa feita para Davi, especificamente acerca do seu descendente. Agora, não sei se você reparou que todas as alianças anteriores já têm essa ideia de descendente, mas talvez não tão explícito. A primeira aliança com Adão, através da sua multiplicação. A segunda aliança com Noé, através dos seus filhos, especialmente essa relação entre Sem e Jafé. Abraão já menciona a sua descendência, né? E Moisés já não se fala tanto sobre isso. Mas aqui na aliança criacional via Davi, nós temos novamente um foco na sua descendência. A passagem se encontra em 2 Samuel 7, versos
12 a 16. Então, abram as suas Bíblias, 2 Samuel 7, 12 a 16. 2 Samuel 7, 12 a 16. Quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você. E estabelecerei o seu reino. Este edificará templo no meu nome, ao meu nome. Parece Salomão. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Desqualifica Salomão, né? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Eis meu filho amado em quem me aprazo. Deus no batismo de Jesus. Se vier a transgredir, isso dá uma nó na cabeça de muitos. Jesus transgrediu? Jesus transgrediu não transgredindo. Ou seja, ele assumiu sobre ele, como propriedade dele, as nossas transgressões. Então, ele transgrediu, mesmo sem transgredir. É uma enigma, né? Se vier a transgredir, eu castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Uma referência à crucificação. Mas a minha misericórdia, minha chesed, não se afastará dele. Meu amor, misericórdia, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Veja como a referência ao reino e ao trono, nesse último versículo, avança a missão de dominar, governar, reinar da primeira aliança. E a promessa de estabelecer uma casa de Deus esclarece e avança a promessa para Abraão de ser uma grande nação. E que por meio dele todas as famílias da terra serão abençoadas. No caso da aliança com Davi, tudo isso é característica do seu descendente que nós conhecemos como sendo Jesus. Falando também de Jesus como Messias, o Salmo 72. Se tem tempo, tenta virar a sua Bíblia para Salmo 72. Ressalta a promessa dada em 2 Samuel de que a misericórdia, que também se refere à justiça, será uma eterna característica do seu reino e que isso se aplica não só a pessoas, Salmo 72, mas também a toda a criação. Aliás, nos Salmos, frequentemente, os Salmos de Davi, aliança via Davi, frequentemente a criação toda participa da aliança com Deus, de anunciar as boas novas pelo mundo inteiro. Eu digo mais, meus queridos, por mais que admiro o apóstolo Paulo como o maior missiólogo, o primeiro dos missiólogos, ele não é o maior missionário, não. Isso pertence à criação, como nos diz o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discurso a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. Ou seja, essas coisas não se falam, né? E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz através da criação, né? E as suas palavras chegam até aos confins do mundo. Gente, esse é o maior missionário de todos. Nós temos que cuidar dos nossos missionários. E o maior de todos é a própria criação, que anuncia a glória de Deus. Chegamos na aliança criacional em construção via Jesus. Colossenses 1, 15 a 20. Ele
Jesus. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele, e para ele. Ressalta para, né? Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Nós vamos ver que nós temos um papel nisso. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, meus amados, porque Jesus derramou sangue na cruz? Você imagina, para me salvar dos meus pecados, e com certeza era para isso também. Mas diz aqui, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esta é a missão de Jesus, reconciliar todas as coisas. E isso, surpreendentemente, já alude para o cumprimento da promessa ou advertência, né, de Deus para a serpente em Gênesis 3:15. Jesus é a resposta para o pecado. Ele é a resposta para a serpente em Gênesis 3:15. Através da reconciliação de todas as coisas. Eu digo isso porque isso nos lembra de uma outra passagem paralela a Colossenses 1, que é Efésios 1, 9 e 10, onde nós lemos que é o propósito de Deus de fazer convergir ou unir, literalmente é subcabeçar. Tem que criar uma palavra para traduzir essa palavra grega. Colocar debaixo da cabeça todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. E para que Jesus seja o cabeça sobre todas as coisas, os últimos 2 versículos de Efésios 1, versículos 20 a 23, diz: ele deu à igreja. Nós temos a ver com isso. Paulo vai elaborar sobre isso em 1 Coríntios 15, 20 a 28, onde Jesus atualmente está sujeitando todos os seus inimigos. O principal é a serpente, debaixo dos seus pés. Isso esclarece, você pode estranhar que não falei nada da grande comissão, porque Colossenses 1 e Efésios 1 esclarecem tanto Mateus 28 quanto Marcos 16. Porque Mateus 28 não começa assim. Jesus diz: toda autoridade me foi dada entre todas as nações. Não, ele não falou isso. Ele falou: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Igual a Colossenses 1. É a título de ser criador que ele nos dá a incumbência de fazer discípulos. Fazer discípulos é de se multiplicar, criar uma nova humanidade. Literalmente, no hebraico, uma nova adamidade. Uma adamidade restaurada. Não só a grande comissão em Mateus 28, mas Marcos 16 também literalmente diz: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura ou toda a criação. Que a palavra criatura e criação é uma só palavra em grego, é ktissis. Pode traduzir tanto como criatura como criação. Lembra que 2 Coríntios 5:17, em Cristo nós somos nova criação. A nova criação começa quando nós somos resgatados, reconciliados por Jesus. Então, esta é uma
aliança criacional em construção, que Paulo diz também em Colossenses 1, poucos versículos depois, versículos 28 a 29. Este Cristo nós anunciamos, aquele que está reconciliando todas as coisas. Este Cristo nós anunciamos, advertendo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. E para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. A sétima e mais perfeita aliança criacional, finalizada via Cristo, inclusive pela nossa participação como igreja. E vi novo céu e nova terra. Está esgotando o nosso tempo, então vou falar rápido, né? Novo aqui é novo de renovado. A palavra kainos, não neos. A palavra kainos. Novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Podemos elaborar sobre isso depois, se quiser. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, isso representa o povo de Deus, que descia do céu. Não somos nós que ascendemos para o céu, mas nós descemos do céu quando nós somos ressurretos corporalmente, tanto que nós seremos ressurretos corporalmente. Corpo precisa de água, peixe, pão, igual Jesus ressurreto, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Não só um povo, povos plural. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais nenhum motivo de tristeza. Não terá mais opressão, não terá mais maldade, não terá mais perversidade. O versículo diz: e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Gente, eu vou encerrar por aqui. Essa é a nossa esperança, mas é uma esperança que exige nossa participação. Veja bem, Apocalipse 21:1 não diz, no final, Deus criou novo céu, nova terra. É João que está dizendo, e vi novo céu e nova terra. Então, em que momento começou? Aqui o versículo não diz, mas se a gente compara com o Novo Testamento, textos mais didáticos, mais prosaicos, por exemplo, 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Ou o testemunho de Jesus: se eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, ou pelo dedo de Deus, não sabeis que o reino de Deus, esse domínio final, já está chegado entre vós. Vou terminar por aí, Lincoln, e convido a participação de todos. Timóteo, meu Deus do céu. Olha, bom, primeiro, muito obrigado pela exposição, por apresentar esse tema por meio das 7 alianças pela primeira vez. Então, eu me sinto muito honrado, nós do NEFI nos sentimos muito honrados em você trazer essa abordagem dessa forma pela primeira vez aqui no NEFI. E eu achei linda essa frase que você usou agora há pouco sobre o maior missionário
o maior missiólogo de todos, ser a criação, né? Isso é de uma riqueza, isso é tão lindo, é tão belo, e você trazer isso para nós, principalmente nesses dias em que está acontecendo a COP30 aqui no Brasil, é um chamado para nós, né? É um chamado para nós olharmos a importância da criação, o nosso cuidado de zelar, de cultivar, de guardar, e isso é maravilhoso, isso é belo demais. Eu não sei, eu sei que a galera que com certeza que está aqui ao vivo, e também quem está assistindo no YouTube, né, depois, ou ouvindo no Spotify, tá igual eu, assim, eu tô refletindo, eu tô ruminando aqui, tô refletindo, e é muito legal, uau, é muito rico mesmo tudo isso que, que, que você disse. Eu só tenho a agradecer. E, gente, se vocês têm alguma pergunta, vocês que estão ao vivo aqui, galera, se vocês têm pergunta, vocês podem levantar a mão, tá? Ou então quiserem fazer algum comentário, enfim, perguntas, pode levantar a mão e abrir seu microfone, sua câmera, ou só microfone, ou se você tem pergunta, mas não quer abrir microfone e câmera, pode colocar por escrito sua pergunta aqui no chat, e que a gente lê aqui, tá bom? Antes de passar para o Luciano já está na fila, eu queria perguntar para o Timóteo o seguinte, na sua opinião, por que essa observância ao cuidado com a criação, a impressão que me passa, pode ser que essa discussão já tenha mais tempo, mas a impressão que me passa é que essa atenção, pelo menos aqui no Brasil, ela é muito recente. Eu queria saber de você por que talvez essa temática da teologia bíblica da criação, ela é muitas vezes deixada de lado ou não tão abordada assim. Por que você acha isso? Talvez seria uma visão meio dualista, no sentido de só as coisas, entre aspas, espirituais interessam e o mundo lá fora não interessa tanto. Você acha que são outros fatores? O que você acha sobre isso? Lincoln, com certeza a nossa herança grega, né, que muitos falam, né, que faz essa dicotomia entre o espírito e a matéria, invadiu o pensamento cristão e a cultura desde o segundo século, assim, bem desde o início, né? Então, estamos relutando com isso até hoje. Isso se misturando com outros elementos, tanto na Europa quanto na América do Norte, mas especialmente na Europa, que colonizou a América do Norte e a América do Sul, com suas mitologias, misticismo, né? Nós somos um povo muito mais místico, e nada contra um misticismo saudável, né, bíblico, mas nós somos muito antimaterialistas, assim, em termos da nossa fé. Isso, com certeza, é um fator. Outro é que nós somos um meio snob, existe essa palavra em português? Meio snob, meio egoísta, meio, assim, na nossa teologia. A gente chega numa teologia e a gente chega no fim. A gente fica citando pessoas de 50 anos atrás, de 500 anos atrás, como se fosse fim de conversa. E, a bem da verdade, Deus continua se revelando e provocando o povo de Deus. Por exemplo, na missiologia, você sabe como é preciosa essa ideia de alcançar povos não alcançados.
Eu mesmo gastei anos e anos e anos, eu continuo apoiando, né, esses esforços. Isso nasceu de uma situação histórica. Quem que é nosso historiador aqui que você falou, né? Pessoa encarregada, a Manu, né? Isso, assim, a história nos fornece esses elementos, esse contexto. E nos anos, assim, tem todo o liberalismo do início do século XX, e daí chegando nos anos 60, com o Concílio Mundial de Igrejas, a coisa chega num certo auge e surge pessoas que começam primeiro falar sobre a evangelização, plantação de igreja, estou pensando no McGavran, mas depois o Ralph Winter, que levanta essa bandeira do povos não alcança. Tudo isso tem um contexto histórico que pode nos dar um insight, uma perspectiva validamente bíblica, entendeu? Não é uma coisa necessariamente negativa. A mesma coisa ocorre com a teologia bíblica. Cara, você não vai encontrar muito que eu falei nas grandes obras do Gerhard von Rad, ou do Walter Eichrodt, ou até mesmo do Walter Kaiser Jr. Muita coisa de valor, muita coisa de valor. Mas o mundo não estava queimando como está queimando hoje. E isso balançou a cabeça, gente, e a gente voltou às escrituras. O que eu apresentei para vocês tem 30 anos de nascimento. Eu tinha muito nó na minha cabeça que tinha que ser resolvido. Eu sou filho de um evangelicalismo do Billy Graham, sou fã do Billy Graham, sou do Bible Belt, lá no Sul, entendeu? E o negócio da criação, assim, ecologia, isso é coisa de hippie, é coisa da esquerda, é coisa do PT, entendeu? Então, tem que vencer tudo isso para poder ouvir. Assim, tudo isso nos cega, ou nos muda, melhor dizer, né? Nos muda aquilo que as escrituras estão nos dizendo. Eu não estou dizendo que agora estou vendo tudo claro, porque sendo uma coisa nova, eu não vou ser tão arrogante assim, não. A gente precisa aprimorar, resolver as dúvidas, elaborar sobre isso. Mas tem pessoas que estão fazendo isso, está começando no Brasil, e nós temos recursos de gente boa. Chris Wright já publicou um outro livro sobre o drama das escrituras, é Michael Goen. Mas tanto o Michael Goen quanto esse novo do Chris Wright não foi publicado ainda em português, mas está em processo, sobre a grande comissão, como é que é? A grande comissão e a grande criação, uma coisa assim, né? Então, são recursos bons, a gente aos poucos, mas nós temos uma resistência. Quando eu apresentei isso para o grupo de missiólogos, 3, 4 anos atrás, cara, queriam acabar comigo, entendeu? Não, Timóteo, isso é uma coisa nobre, mas isso não é nossa missão, isso vai nos desviar da nossa missão. Eles não entendem que isso é a missão das Escrituras, é a missão de Jesus, entendeu? Ou seja, nós temos uma cosmovisão teológica que é difícil a gente quebrar. Todos nós. Eu estou criticando meus irmãos, mas todos nós temos. Eu tive que vencer. E ainda estou vencendo. Mas não é fácil. E daí a beleza das Escrituras, né? De se sujeitar, ler as Escrituras com aquela disposição de dizer: não sei o que ela está me dizendo. E escutar novamente. Porque a hora que você diz: eu já sei o que está dizendo, você não escuta. É basicamente isso. Verdade, verdade. Obrigado pela resposta, Timóteo. Luciano, meu querido. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu tenho 2 comentários e uma pergunta. O primeiro comentário é que eu estou participando, acho que de todas as reuniões do NEFI, acho que já tem 1 ano, mas que eu não participo ao vivo, eu assisto pelo YouTube, e com certeza essa foi a melhor de todas que eu já assisti até agora. Então, parabéns, Timóteo, pela exposição.
É incrível mesmo essa aula. E o segundo comentário é que, em relação a essa questão da aliança, achei interessante quando na primeira aliança, né, quando as coisas dão errado e a gente não cumpre a nossa parte, Deus diz que a terra começaria a produzir cardos e abrolhos, né, e são arbustos, plantas espinhosas, e que Jesus na cruz, quando ele vai ser crucificado, ele leva sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, né, ou seja, ele leva sobre ele os cardos e abrolhos que foram colocados sobre nós, sobre a humanidade. Eu acho isso lindo, como que essa aliança de Jesus restaura a primeira aliança adâmica, né? Nessa questão, digamos assim, ecológica, né? Também. É um simbolismo disso. E agora a pergunta, Timóteo, é em relação à COP30. Tu falaste aí muito bem sobre, eu acho que até que dialogando dentro do próprio corpo de Cristo, né? Como que acho que parte da igreja, infelizmente, tem que se converter ainda nesse sentido de entender a importância disso. Agora, para além desses limites, dentro de uma reunião, de uma cúpula das Nações Unidas, como que você acredita que o cristianismo pode dialogar com outras religiões, outras tradições religiosas a respeito dessa questão? E como que a gente pode exercer, até de certa forma, um protagonismo, não que seja essa a intenção de ser melhor que os outros, mas como que a gente pode propor o diálogo com outras tradições religiosas, para que nós possamos fazer algo para ajudar, né, a sustentabilidade ambiental do planeta, mas se respeitando enquanto tradições religiosas. Como que a gente pode estabelecer essa interseção entre as tradições religiosas visando a sustentabilidade ambiental do nosso planeta, tendo em vista aí que nós estamos durante uma COP30 aqui no Brasil? Luciano, você gosta de um bom cheeseburger? Confessa, né? Eu também gosto, né? É um perigo. Eu não pergunto se é um budista, se é um católico, se é um... Entendeu? Não, assim, eu gosto de um hambúrguer, o outro gosta de um hambúrguer, a gente vai atrás do hambúrguer. Entendeu? Se a causa é cristã, isso não significa que outros não podem abraçar a causa por outros motivos. E eu tenho que ir atrás dos motivos pelo qual eles estão abraçando, entendeu? Agora, é lógico, né, nas nossas conversas, se a conversa surge, a gente conversa, né? A gente tem que ser bem transparente sobre nossa fé. E por que a gente faz tudo isso? Porque a gente tem promessas de Deus e que Cristo mesmo está sujeitando todas as coisas debaixo dos seus pés. Nós temos fé nisso e nós vamos fazer a nossa parte como o seu corpo aqui na Terra, né? Parece uma resposta meio simplista, mas eu acho que eu temo que a gente dificulta muito essa questão de nos relacionar com os outros. Eu sinto o peso do que você está falando, tanto que uns 10 anos atrás, talvez mais, eu fui convidado para participar de um curso de pós-graduação aqui no Instituto Teológico de Santa Catarina, que é o seminário que forma todos os padres do estado de Santa Catarina. É um curso de pós-graduação em em diálogo ecumênico e interreligioso. Ixi, imagina, né? O desafio. Eu disse sim, eu topo. Só que numa condição, né? Saiba que eu vou participar a título de ser cristão, discípulo de Cristo. Ou seja, eu não vou, assim, rachar no meio entre minha crença e a crença do outro, senão não estou representando fielmente o lado cristão. Para eu entrar em diálogo, eu tenho que ser autêntico, entendeu? Então, e nós fizemos isso. Eu dei aula de fenomenologia das religiões durante 6 anos, para católicos, vários protestantes, de todas as denominações, pai de santo, mãe de santo,
o embaixado do Islã para o sul do Brasil, o líder de um grupo hindu aqui, né? Daí a gente conversa e vira e mexe, daí eu dou uma aula acadêmica, né? Vira e mexe, alguém levanta a mão e diz: professor, o senhor não é pastor evangélico? Sou. Então, como pastor, como evangélico, como é que você entende isso? Aí eu disse: olha, eu entendo assim, 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 a Bíblia me ensina assim, e eu tenho confiança no que a Bíblia diz, então essa é a perspectiva bíblica que eu tenho. Agora vamos voltar para a nossa aula, entendeu? E a coisa anda. Então a gente precisa, sei lá, relaxar um pouco sobre isso. Não ser relaxado, acho que não sei se isso foi muito feliz, esse termo, mas assim, ficar um pouco mais confiante em Deus que ele vai agir. Agora, a importância do COP é o seguinte: se nós temos a missão de cuidar da criação, como nós fazemos isso? Bem, daí são mais 10 palestras aqui, né? Mas no mínimo que eu posso dizer é que a gente tenta fazer em todos os níveis, a nível pessoal, a nível da minha família, mudanças que a gente pode fazer na família, a nível da nossa igreja. Coisa simples, adota um jardim lá do bairro, tira o lixo da praia, joga fora os copos de plástico, né? Qualquer coisa é um início, entendeu? Mas esse negócio não vai se resolver enquanto não chegar a pauta política, municipal, estadual, nacional e internacional, simplesmente porque o desafio já chegou desse tamanho. Entendeu? Eu posso fazer a minha parte, mas parte da minha parte é participar desses níveis mais altos. Eu não tenho nenhuma ilusão no meio de 10 mil pessoas que impacto eu vou ter, entendeu? Mas eu vou estar lá e vou tentar ter alguma influência. Eu vou, por sinal, no COP no sábado. Daí eu fico 10 dias lá e daí eu volto. Ou seja, eu estou participando disso. E encorajo, assim, eu sou um fã da ciência. Eu comecei querendo ser um biólogo marinho, mas Deus me incomodou, e eu cedi e fiz a ciência da religião, depois fui para o seminário e o resto é história, né? Mas eu tenho um apreço por essa área. Então, esse painel intergovernamental para mudanças climáticas, eles publicam na internet, os relatórios são 3.000 páginas, e tem resumos de apenas 100 páginas para os jornalistas, os políticos, coisas assim, né? Mas são, assim, uma riqueza geralmente são em torno de 250, 300 dos top cientistas de cada país, nomeados não politicamente pelos seus países, mas por seus pares acadêmicos. E passa por todo um processo incrível para garantir que você está com o top. É uma coisa muito interessante de seguir. Ajudou alguma coisa? Muito, muito mesmo. Eu falo assim porque eu vejo que dentro das igrejas não se fala muito disso, né, de COP30. Nos jornais está todo tempo, a gente vê na mídia, mas dentro da igreja é algo que parece que, bom, não vale a pena falar sobre isso, né? É o que as pessoas pensam. Se tu me permite, Timóteo, fazer uma pergunta que até foge até um pouco assim desse tema, mas que em Malaquias 4, do tema que eu digo da COP, né? Em Malaquias 4, no final, nas últimas páginas do Antigo Testamento, no último capítulo, né? Fala de um dia ardente como uma fornalha, né? E eu digo porque eu já vi vários pastores, pregadores, interpretando esse dia relacionando ao aquecimento global, né? E tu vais para uma cúpula do clima agora.
Então, como que tu enxerga a interpretação desse dia ardente como uma fornalha de Malaquias, relacionada a partir dessa hermenêutica que algumas pessoas usam, né, de traçar um paralelo com o aquecimento global? Eu acho que um texto maior ainda seria 2 Pedro 3, que faz uma comparação com a destruição dos céus e da terra por fogo, usando a analogia da destruição no período de Noé, através das águas, né? A gente sabe muito bem que quando Noé abaixou a rampa da arca, ele não desembarcou na Lua, nem no Marte. Era ainda planeta Terra. A destruição se referia não ao planeta, tanto que ainda havia sobrevivência de animais, que são mencionados no mesmo capítulo 9. Interessante isso, né? Então, segundo Pedro 3, também qualifica os céus que serão desfeitos por fogo e a destruição dos ímpios. Ou seja, a destruição se refere justamente o que o capítulo 20 de Apocalipse nos relata, que a perversidade vai ser acabada, a começar com a fonte, com o dragão, e depois o falso profeta, e depois da besta, e depois os perversos, e depois a própria morte que entrou no mundo através disso. Agora, também, assim, né, a gente tem que tomar cuidado, assim, a gente é tentado associar isso com o aquecimento global, né, porque literalmente o mundo está aquecendo, assim, está aquecendo, está 1,55 graus maior do que o período pré-industrial, a média, né, que não parece nada para nós, mas para os micro-organismos, que já é uma cadeia, né, que chega até nós, já estraga tudo. Então, mas há muito simbolismo, dizer isso não é negar a fé. Por exemplo, todo mundo acredita que Jesus não é um bicho, né? E quando o Apocalipse descreve ele como cordeiro ou leão, não é para entender literalmente, né? Que são características de um leão, características de um cordeiro, que são... Então, o livro de Apocalipse está cheio desse tipo de coisa. E outras passagens apocalípticas. Assim que funciona o apocalipticismo. Na área de literatura, a gente estuda o gênero do apocalipticismo. Por exemplo, lembra do Chico Buarque? Vocês são muito novos. O Lincoln não. Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice divino, tinto de sangue. Parece que está falando sobre a Santa Ceia, mas ele está fazendo uma referência a calar-se, à censura daquela época. Então, está usando uma figura de linguagem para falar veladamente de uma realidade opressiva, né? Isso é bem apocalíptico, é bem como funciona a literatura apocalíptica. Uma vez que você entende isso, bem, lê meu comentário. Aí a coisa avança. Muito bom, muito bom. Timóteo, meu irmão, olha... Foi longe, né? Foi incrível, foi incrível. A gente já está encaminhando para o final, mas... Lincoln, desculpe interromper, mas o Luciano perguntou sobre coisa para a igreja, e eu me lembrei, eu publiquei 2 artigos agora da revista Comunhão, sobre cuidado da criação, parte 1 e 2, que eu mandei para você, que você pode talvez colocar no YouTube junto, alguma coisa mais recente. Maravilha. Vou colocar no YouTube, na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo, você que está assistindo no YouTube vai estar aqui. E também vou disponibilizar no grupo de WhatsApp dos participantes do NEFI, para a galera ler lá também. Timóteo, olha, mais uma vez, querido, muito obrigado por estar conosco aqui no NEFI. Para mim é uma satisfação pessoal, como eu te disse, recebê-lo. E eu espero que seja a primeira de muitas outras vezes que você estará conosco aqui, viu? Muito obrigado mesmo, de verdade, por ter compartilhado esse tempo conosco. Que o Senhor te abençoe sempre, viu? Amém. Obrigado. Obrigado a todos. Amém. É isso, pessoal.
Gente, muito obrigado por assistirem até aqui, tá bom? Fiquem ligados na nossa programação, fiquem ligados nas nossas atividades aqui no NEFI. Se vocês querem saber mais do que se passa, se vocês querem saber a nossa agenda de reuniões, fiquem ligados no nosso Instagram, no grupo de WhatsApp dos participantes e, claro, também no YouTube e no Spotify, tá bom, pessoal? Gente, um grande abraço a todos, Deus abençoe vocês, até a próxima!